Olá, pessoal! E aí, como vão todos? Espero que todos estejam bem depois dessa onda encantada do Enlaçador de Mundos com o eclipse, aonde eu, inclusive, estive eclipsada com esta gripe que eu peguei, mas agora já de volta, muito feliz de estar de volta aqui com vocês. E como nós terminamos essa onda encantada do Enlaçador de Mundos, e agora vamos começar uma onda encantada, nada mais, nada menos do que da tormenta magnética. Eu resolvi pedir o auxílio de 2 Quins Tormenta para nos prepararmos melhor para essa onda encantada. E é isso que você vai ver hoje aqui no programa. Depois da vinheta, é uma entrevista com Range e com Ricardo. 2 Quins Tormenta, um Kim Tormenta cósmica e um Tormenta autoexistente, que vão compartilhar conosco como é viver a energia da tormenta, já que viveremos durante 13 dias o propósito de catalisar energia para a autogeração. A gravação ficou um pouquinho com aqueles atrasos, né, que é característico quando a gente tem algum problema tecnológico, mas eu espero que isso não impeça você de acompanhar essa nossa conversa, que para nós três foi uma delícia realizá-la. Terminamos os três em estado de graça. Tá bem? Então, de coração para vocês, depois da vinheta, em tormenta cósmica e tormenta autoexistente, ajudando a gente a viver com propriedade esta onda encantada da tormenta magnética azul que começa hoje. Olá, pessoal! E aí, como vão todos? Espero que todos estejam bem depois desta onda encantada do Enlaçador de Mundos. Espero realmente que todos estejam bem. Eu, por exemplo, peguei uma gripe, né? Fiquei aqui out, junto com o eclipse, também vivi o eclipse, mas agora, nesse início de onda encantada da tormenta, no Castelo Branco do Refinar, ou seja, vamos levar a sério esse refinamento que ele está rolando, né? Está rolando forte. Então, nesse início de onda encantada da tormenta, depois dessa onda do Enlaçador de Mundos, eu tive a linda e a grande inspiração de pedir auxílio aos universitários para ver como que a gente pode passar por essa onda da tormenta melhor preparado. E aí eu convidei 2 Quins Tormentas que vieram até aqui para dizer para a gente, compartilhar conosco como é ser um Kim Tormenta. E aí nada melhor do que a gente se orientar no Boletim Galáctico por os Kins pessoalmente aqui. E aí eu tenho muito prazer e já sou muito grata, porque esse convite foi feito assim, você é um Kim Tormenta, sou, você quer participar? Posso. E aí eles vieram, sabe, com muita disponibilidade e eu com muita gratidão pela presença dos dois aqui. Então, eu vou chamar a Range ela está falando de Ponta Grossa, o outro Kim é Ricardo, que também atendeu o chamado prontamente. Gratidão, Ricardo, por vocês Olá, boa estarem noite. aqui. E aí, vamos lá, Range, diga para nós como é que você descobriu que você era um Kim Tormenta e como é que é isso para você? Se isso fez sentido para você? Como é que é? Como é que foi? Conta para gente. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia? Nada. Boa noite para vocês. Então, vamos lá. Como que eu descobri? Do nada. Nunca do nada. Olhando a rede social, me chamou a atenção uma figura. E eu pensei, ué, o que que é isso? Só que para mim, no passado, eu já tinha visto aí em algum lugar como se tivesse sido um déjà vu. E eu sempre gostei de meditação, mas eu não meditava, eu só gostava. E durante uns tempos, esse ano, isso começou a me puxar demais. Começou a vir, vai buscar meditação, e eu entrei para conhecer a figurinha, e era um meditador do Tzolk'in lá, alguma coisa assim. Eu falei, mas o que que é isso? Eu falei, nunca vi essa palavra, Tzolk'in. E fui lá ver o que era.
Daí, logo embaixo, já tinha lá a bússola para você transformar. Como eu curti a mensagem dele, ele entrou em contato, daí ele perguntou minha data de nascimento, eu falei dele, nossa, você é tormenta cósmica 39. Eu, hã? E ele começou. E ali começou. E eu perguntei para ele o que que era, como assim, tormenta cósmica? E aí ele começou a me explicar, e eu também fui lá ler. Gente, fez todo sentido da vida com a minha personalidade, com o que acontecia comigo, nos lugares onde eu chegava, por que que eu tinha essa visão, por que que eu me comportava do jeito que eu me comportava, e eu não entendia de onde que era aquilo. Que fantástico, Range, que fantástico. Então, tá, então congela aí que eu vou voltar, que é exatamente isso que eu quero saber, né? Exatamente essa identificação, esse comportamento, por as coisas, que coisas são essas, né, que você diz que acontecem. Mas agora eu quero ouvir o Ricardo. Como é que foi a chegada da lei do tempo na sua vida, Ricardo? Faz 2 anos e meio, mais ou menos. Eu estava num processo com um grupo de pessoas e ali estava sendo celebrado o Dia Fora do Tempo e toda essa questão maia, que eu sempre fui muito conectado na minha vida. E quando esse conhecimento chegou, eu li, entendi que era uma tormenta. No primeiro momento não fez muito sentido assim completo, mas eu senti uma atração em buscar mais. E aí eu fui me aprofundando até que a coisa foi se integrando. A gente, com muitas pessoas acontece de começar a se relembrar, parece que aquele conhecimento já estava no meu DNA, e eu comecei a me aprofundar demais nesse conhecimento, né? E aí, não só a minha energia, entender todas as energias que estão ali também te apoiando, entender a onda encantada. Hoje eu não me vejo outro Kim. Está muito presente na minha vida, né? Essa energia e o entendimento. Quando eu olho, integrei esse conhecimento no meu ser, eu me vejo tormenta totalmente. Então, trabalho essa energia e uso ela porque ela realmente, os próprios, né, o termo da tormenta, né, essa questão da energia, da autogeração, do catalisar, né, quando você entende todos esses elementos, aí tudo faz muito sentido. Isso foi bom você falar, né, dessa coisa do catalisar, porque são as 3 palavras da tormenta, né? Catalisar, energia e autogeração. Então, a tormenta ela tem essa característica. E Sim. aí eu volto lá para a Range. Então, Range, o que fez sentido? Qual é o comportamento? O que acontece com você que tem a ver com a tormenta, já que a gente vai entrar nessa onda aí? Né? O Então, que a gente pode esperar? desde pequena, então assim, são coisas. Desde pequena, sempre quando estava para chover, aquilo me dava um sono e aquilo mexia demais com o meu corpo. E eu comecei a entender que tinha alguma coisa que vinha do céu, alguma coisa que trazia do céu para a terra e aquilo mexia comigo. Ah, que vai falar para os avós, né? E eu sabia que aquilo mexia comigo de alguma forma. Teve outras coisas também. Deu uma congelada para mim. Congelou para você também, Sim, Ricardo? para mim sim. Sim, vou retomar com você. Quando ela voltar, a gente volta para ela. Tá, Então, ela estava falando um pouco de como a identificação com a energia, né? isso, exatamente. Eu me identifiquei muito porque eu estou com 50 anos hoje, mas quando esse conhecimento chegou há 2 anos e pouco atrás, já tem uma história que você está percorrendo, né? Então, quando você não consegue analisar essa energia, a tormenta realmente, se você fazer uma analogia com a própria tempestade em si, ela é desgovernada em muitos aspectos, né? E eu tive que fazer um trabalho muito grande para entender isso, até de onde que está o controle de uma tormenta, de uma tempestade. É no olho do Boa. furacão, né? Então, a Sim. meditação, para mim, foi a minha base, para eu poder usar essa energia de uma forma extremamente positiva. Não que eu não tenha usado ela antes, mas era inconsciente. Eu tive momentos na minha vida onde ela funcionou de uma forma
muita bagunça, e teve momentos onde eu percebi que eu estava mais centrado, foi maravilhoso, assim, uma evolução muito grande. E depois voltou a desequilibrar e depois equilibrou. Então, eu olhando para trás, eu tinha essa questão. Quando eu integrei esse conhecimento e através de meditação, de poder estar na presença, é maravilhoso. Você tem energia para fazer muita coisa, né? Eu trabalho com vários projetos ao mesmo tempo, então eu entendo que é uma energia muito potente, mas você tem que estar sempre ali nessa questão da presença. É um pouco do relato que eu tenho aí para compartilhar com vocês. E aí agora tem sido assim, tem aparecido muitas pessoas do meu meio, e eu sou mesmo uma TDAH, quer dizer, a gente tem essa questão de o cérebro funcionar muito rápido, de ter uma distração. Agora, quando você fala, a minha vida teve momentos que a minha vida estava uma bagunça, eu tendo a achar que não é a mesma coisa do que o cérebro funcionar de uma forma mais distraída, com uma atenção mais dispersa. Eu tendo a achar, e aí eu estou conferindo com você, que é uma questão de acontecimentos na sua vida mesmo. Né? Quer dizer, Sim, dá um exemplo disso, sim. de a vida estar uma bagunça por um ser que é tormenta, né? Como que você que É tipo de que bagunça é? assim, é muito pessoal isso, mas assim, pessoal no sentido cada um tem uma história, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu fui pai muito novo e as coisas foram acontecendo. Eu, na época de jovem, bebia bastante, não tinha esses controles como hoje, que a gente sabe de uma alimentação saudável, do controle com a saúde. Então, pô, eu com 28 anos já tinha 3 filhos, eu olhava, assim, eu não tinha feito faculdade, feito nada, e a minha vida eu olhava assim, quando eu olhava para trás ali naquele cenário, como se tivesse passado um rastro de tormento. Claro que teve muitas coisas boas, não foi só coisas ruins. Só que quando eu me integrei a partir dali, a responsabilidade veio, e eu me integrei, em 10 anos eu tive uma carreira maravilhosa, de estudo, de tudo. Então eu vejo um momento desgovernado, onde eu estava até sem muita orientação, quando eu entrei, uma carreira incrível. E depois também, aí chegou o conhecimento para mim, mas eu olho muito isso. É claro que foram acontecimentos de vida que teriam acontecido, mas eu tive essa percepção muito clara olhando a minha vida. Não, é interessante isso, porque às vezes a gente acha também que a vida de todo mundo é igual, né? Eu, certa vez, falei com uma pessoa que ela disse que ela nasceu, viveu a vida inteira dela na mesma casa, no mesmo bairro. Isso para mim me causou um susto, porque eu já mudei pelo menos 30 vezes de endereço, né? Então assim, é legal a gente saber disso, quer dizer, né, aconteceu a paternidade na sua vida muito cedo, que é um exemplo de uma tormenta, né? Muda tudo, né? De repente você Não, está vivendo de uma maneira e muda tudo. E eu me achei jogava nas interessante. coisas, assim, muito, assim, eu não tinha muito... As oportunidades apareciam e como eu tinha muita energia, sempre fiz muita coisa. E realmente sem essa consciência de fazer, e ia fazendo. Quando veio a responsabilidade dos filhos, todas essas questões, claro que aí você senta, olha para dentro, aquele primeiro olhar, e aí eu vi que quando eu direcionei a minha energia para algo que tinha que ser centrado, eu percebi que aí a evolução foi muito também rápida. A energia me puxou. Então, para mim, Sim, isso faz um sentido muito grande dentro do meu olhar aqui. sim, vou anotar isso para puxar depois, que isso é importante, né? Aí eu achei interessante que a Range, né, deu uma caída, deu uma queda, né, Range? Aí você não ouviu o Ricardo, não vai poder colar. Diga lá o que é, né, ser uma Kim Tormenta. Como é que você identifica essa vida, né, nessa energia da tormenta para você, Range? É muita energia, é muita Sim. energia, as coisas vêm com muita facilidade. Eu acabo resolvendo coisas que depois que eu resolvi, que eu me pergunto, nossa, da onde que me veio isso? Como que me veio tanta capacidade? E assim, uma capacidade também de estar em lugares assim turbulentos. Ah, E eu sentia
sabe? Que a minha presença acalmava aquilo. Era como se eu chegasse e limpasse, era engraçado. E os Olha, outros, durante a vida, começaram a chegar e me contar, e falar essas coisas. Até esses dias atrás aconteceu um episódio, hum, aconteceu que a enteada de uma conhecida acabou falecendo num tiroteio, longe daqui, numa cidade de praia, e a minha amiga pediu para mim ir. E daí ela de lá falou assim: nossa, é legal que a Range venha, porque vai estar uma turbulência, porque foi assassinada, né? uhum, E aí ela chega, e eu não sei o que que ela tem, que a Range chega e acalma. A guria de lá, que eu nem tinha contato. Então, uhum. assim, puxa, pessoas assim de longe me percebem. Mas eu sentia que, para mim, eu fazia uma oração, que eu era, que eu sou muito conectada, assim, com os anjos. Então, essa capacidade de acalmar os ambientes assim da cura eu sempre tive. E será isso você atribui a essa característica do selo da tormenta? Totalmente, e outras coisas assim, um dom também de música. Gente, eu brinco que Uhum. eu toco pinto de sorveteiro, sabe? Ah, Para não dizer que eu não toco nada. sim. Mas um ouvido para música Ah, incrível. Eu conheço as notas, eu conheço melodia. é, Então, uma época eu cheguei a namorar um cantor bem famoso. Nossa, eu já cheguei assim do nada, ó, põe isso, põe aquilo, eles ficaram. Mais ou menos a brincadeira que eu faço. A menina toca pito de sorveteiro e chega com todo esse conhecimento. Peraí, você uhum, sabe? Eu não sei, eu não sabia de onde vinha isso. Até uhum. que eu descobri. Há esses tempos atrás eu estava namorando um compositor. Eles começavam a compor uma música, aquilo já estava na minha cabeça, já tinha plasmado aquilo, feito um download como terminar. Ali eu pensava, nossa, eu não sou compositora, até então, depois me tornei. Uhum. Aí da onde todos esses dons? Fui descobrir quem tem o Kim 39? Quem? Mozart, Ah, olha só, que legal. um Bacana. fractal dele. Aham. Agora, Então, assim, olha, que bacana. E você é tormenta cósmica, porque eu acho também que essa questão de limpar o ambiente tem a ver com o tom cósmico, que transcende, né? Ele é um tom de transcendo a transcendência, de energia, salto. É, muito transcendo bacana. a energia facinho, e isso desde pequeno eu não entendi. Quer É dizer, é um pouco diferente do tom da tormenta autoexistente, que Ricardo falou que você falou, comentou, né? Que a energia da tormenta ela vem, muitas coisas Sim, acontecem e tal, sim, mas que quando você centra, não foi esse termo que você usou? sim, Quando sim. você Quando eu dou centra, forma ao que eu preciso, funciona maravilhosamente bem. Que é o que isso, o autômato autoexistente faz, né? o tom incrível. autoexistente da forma. Então é assim, vamos lá, tormenta, catalisar energia de Autogeração. autogeração, né? Então, tormenta, a energia está aí. No caso do tom autoexistente, quando o Ricardo percebe e dá forma, aí tudo acontece porque você é, frequenciou, né, no tom autoexistente aquela vibração toda da tormenta. Já, e aí Sim, corrija se eu estiver errada, a Range, quando ela fala que ela chega nos lugares, né, e meio que dá uma arrumada, é o tom cósmico da transcendência, porque é o 13º tom, que é aquele que é o tom que prepara para o salto, né? Ele transcende, então ele dá uma varrida, vassoura, né? é aquele choque assim que chego limpando, mas isso não só também em energias, ambientes assim de tumulto, de brigas, ou aquilo que precisa arrumar, para mim é um instantinho. De eu chegar em casas assim, sabe? Hum. Vou contar a última que eu tive que Conta, me conta. hospedar, que eu tive que me hospedar lá em Camboriú. Foi meio que tinha que ficar lá. Você não entrava, você não dava. Ela tinha usado aquele quarto para guardar uma casa inteira.
sabe? Um quarto pequeno, um cômodo pequeno. Tava a mudança da amiga dela, tava a mudança dela, não cabia. Eu acho que eu levei 1 hora, acho que nem isso. Mas era do chão até o teto aquilo. Tinha até aqueles coisa de ar-condicionado imenso, aqueles bujãozão, filtro imenso. Que eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu falei, nem 3 meses arruma isso. O pessoal falou. Eu entrei lá dentro, em 1 hora eu deixei aquilo virado num castelo. E eu sempre tive essa facilidade. E aí, qual foi o grande ganho de conhecer o seu Kim? Porque, como você falou, tudo isso já te acontecia, né? Então, qual foi o grande ganho de você se conhecer que você era, então, uma tormenta cósmica azul? Qual é como que isso te ajuda? Como que isso te Eu beneficia? não dava valor, eu não Uhum, dava valor para isso, porque eu não enxergava que isso era uma característica minha até alguém chegar e mostrar. uhum, super. Quando eu Tá. percebi que aquilo era a minha identidade, aí Uhum. eu comecei a usar isso daí para mim, e a vida, há poucos dias, como eu já falei, e a Uhum. vida começou a transcender. A vida começou a transcender, a fluir, né? Como se você se encaixasse no seu papel, nessa peça louca que vivemos. Totalmente, totalmente. Daí tudo agora está começando a fazer sentido. Ai, que delícia! E para você também é assim, Ricardo? Para mim foi incrível. Eu tive uma mudança de vida total, né? Até não vou me estender muito, mas eu gravei um podcast essa semana onde eu conto bem essa história. Eu tinha uma carreira de 30 anos de mercado e eu me encontrei tanto na lei do tempo que, é claro, a gente está falando aqui da tormenta, mas todos nós aqui fazemos parte de uma onda encantada em específico, cada um de nós, né? A minha é a onda do guerreiro. E a minha, hoje eu vivo a minha onda, eu posso falar que a minha vida, eu estou vivendo a minha onda. Eu me encontrei nesse aspecto. Mas isso foi uma evolução, né? Não é uma percepção que Uhum, você tem de cara, você vai integrando, conforme vai abrindo a lei do tempo, ela vai te expandindo. E uhum. hoje eu percebo que tudo que eu tenho feito na minha vida está integrado com esse conhecimento. Então, é bastante. A integração foi muito ampla, no meu caso. Aí. Legal. É porque se num primeiro momento, né, quando a gente encontra o sentido a partir do nosso Kim, é como se a gente encontrasse o nosso papel numa peça que está acontecendo num palco. Na medida em que você vai ampliando o seu conhecimento para a onda encantada, né, para o anel que nós estamos vivendo, é como se você fosse entendendo não só o palco, mas o teatro que nós estamos, no bairro que nós estamos, na Isso. cidade, no Amplia planeta, muito. no cosmos, né? Então, isso acaba trazendo cada vez mais segurança para você fazer o seu pequeno papel, que isso também é muito Sim, legal, porque aí você tira o mundo das costas, né? Eu não tenho que carregar o mundo nas costas, tenho que fazer o meu pequeno papel bem feito para fazer parte desse teatro, né? Dessa peça linda, né? Que é orquestrada pelo grande espírito. isso Aí aí. agora eu quero mostrar para vocês o paralelo, a analogia que eu faço com o tarô, porque o que eu sou mão elétrica azul, né? Então, para mim, o conhecimento, eu ativo o conhecimento vinculado à cura. E na época que o Kim, que a lei do tempo surgiu na minha vida, foi logo depois da convergência harmônica, foi em 1992, a convergência foi em 1987, chegou o Kim, né? O que na época a gente chamava ainda de calendário maia, não era nem lei do tempo, e eu li aquilo, eu falei, ué, mão elétrica azul, o ativo conhecimento vinculando a cura. Aquilo fez, mas não fez muito sentido. Mas eu tinha acabado de voltar da Inglaterra com toda a pesquisa que eu tinha feito do tarô. Eu falei, bom, então, peraí, é muita coisa para uma vez só. Aí eu fiquei com o tarô, que por sua vez decodifica a psique humana. Né? O tarô, segundo a profunda pesquisa que eu fiz, ele é uma codificação da árvore da vida cabalística. E a árvore da vida cabalística é o arquétipo humano, é o arquétipo do Adão, o Adam Cláudia, Kadmon. Cláudia, Fala, deixa eu só Hannah. falar uma coisinha aí no meio. Ah, Durante essa semana,
eu estava me conectando aí com o universo, eu peguei e falei para ele, falei assim, Senhor, universo, eu falei, manda uma pessoa que saiba ler tarô de verdade na minha vida, mas põe ela na minha frente. Nossa, mais claro que isso. Pode continuar. Pode continuar, desculpa interromper. Gente, é assim, gente, sabe? A gente para de Só ver. fazer, é só viver. Ricardo, incrível, Ricardo, porque até então assim, eu tinha uma, mas aí ela tá fora. Eu falei, gente, eu falei, e agora? Eu falei, onde é que tem uma de verdade? Porque tem muita gente aprendendo por aí. Aí eu falei assim, não, pera aí, eu falei, universo. Falei, olha, eu fiz Essas num dia, coisas são. no outro dia ela entrou em contato. Ah, daí, hoje que eu fiquei sabendo que ela tem esse dom do tarô também. É, Era isso. Que bom. bacana, gratidão, gratidão. Mas então eu decodifiquei, né, o tarô desse Adam Kadmon e comecei a fazer esses estudos da psique humana. Depois eu fui fazer faculdade de psicologia por causa de tudo que eu acessei com o tarô. Ninguém sabe disso, mas eu me tornei psicóloga porque eu falei, gente, se eu entendo o que que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos, para onde nós vamos através do tarô, o que que a faculdade de psicologia está falando da gente? Uhum. Aí é uma longa história que não cabe aqui, mas o que acontece? Quando eu vi no Runabiku, eu falei, cara, essa é a árvore da vida galáctica. Sim, Então, uma outra ótica, sim. se a árvore da vida cabalística traz a identidade humana, Runabiku traz a identidade galáctica, sabe? Então é uma. Aí eu falei, pronto, quero. Aí o paralelo que eu faço é sempre esse, porque nós temos uma identidade galáctica, sim, mas que se expressa aqui na nossa 3D através dessa humano, né? Então eu quero mostrar para vocês qual é o arquétipo do tarô e o que que esse estudo, né, que eu fiz revela para nós o que que é essa tormenta na nossa psique. Então vamos lá. Você está vendo o tabuleiro, né? Esse tabuleiro aqui é a forma da gente organizar os arcanos maiores do tarô para representar como funciona a nossa psique. Então, eu tenho o louco representando a nossa alma antes de encarnar, por isso ele está lá sozinho, lá em cima. Eu tenho essa primeira fileira aqui de 7 cartas, que eu chamo de septenário, que se chama septenário, que é o primeiro septenário, que mostra para a gente como que a gente forma a nossa personalidade. A segunda fileira de 7 cartas, é o segundo septenário, mostra os nossos processos, a dinâmica emocional. E o terceiro septenário mostra a nossa dinâmica comportamental. Qual é o arcano que, para mim, representa a tormenta? É esse arcano aqui da torre. Tá vendo? O meu mouse está aparecendo na tela para vocês ou não? Não. Não. Tá. Então, a torre é a segunda coluna, o último arcano da segunda coluna. Vê? Tá. Tem uma torre, tem o Poseidon com o tridente saindo do mar, apontando para a torre. Identificou? Sim. Sim. Isso. Então, a torre, ela representa na nossa vida aquele momento em que a gente nasce, cresce, vira adulto, né? Faz uma faculdade ou escolhe uma profissão, enfim, arruma um jeito de se sustentar fora da casa do papai e da mamãe. Pronto. Aí a gente vai à luta, conquistando, trabalhando, né? Buscando seu lugar ao sol, provando, geralmente para papai e mamãe e para a sociedade, que a gente pode se autossustentar, até que chega um momento, que geralmente é lá pelos 40, 50 anos, que a gente olha em volta e fala assim, cara, mas será que eu vou fazer isso a vida inteira? Esse é o meu propósito de vida? Né? É isso que eu vim fazer aqui? E aí isso é uma crise de consciência que é representada pela torre, é um raio do céu, né? Um raio de força, de luz, de energia, que cai do céu, desperta você, e você então começa a buscar a sua autorrealização, agora já sem mais querer provar mais nada para ninguém, mas sim de se autorrealizar. Então, esse é o arcano da torre, essa é a energia,
que eu entendo que é uma energia tormenta, para quem não é a tormenta? Quando ela vem para trazer uma energia de consciência para você se autogerado, tipo, deixa eu fazer o que eu vim fazer aqui. Então, essa é a torre. Isso faz sentido para vocês enquanto tormenta? Para mim fez. Para mim também fez. E se você quiser, eu te dou uma explicação que tem muito sentido com isso que você acabou de falar dela, inclusive. Então, Bom, fala. já estou falando aqui, né, a minha visão da tormenta, né, até dentro dos estudos aí, lá no Instituto da Lei do Tempo, a tormenta, ela liga o céu e a terra através da energia do trovão. Né? Então, você colocou aí também essa questão do raio, né, trazendo essa consciência. Então, para mim, isso se integrou muito nessa questão aí. Que Aí, unir, às vezes você está muito aterrado e às vezes você tem dentro, olhando o céu aí como a tua essência. Né? Quando você conecta, integra isso, você tem a visão do seu propósito. E aí que você é o transformador de mundos, que é o arquétipo da tormenta. Né? Ela é o transformador de mundos. Aí olha só que legal. Nessa coluna da tormenta, você olha para cima, você vê o eremita, e você olha mais para cima, você vê a papisa. Reconhece os arcanos que eu estou falando? Sim, estou vendo aqui. Está vendo? Eremita e papisa. O eremita é aquele momento, aquela dinâmica na vida da gente, que ele representa o quê? O que representa uma pessoa quando vai para a montanha e se isola? É uma pessoa que está buscando as suas verdades, né? Pessoa que está tentando, né, se entender para além dos rótulos externos. E quando você sobe mais um degrau para a papisa quem é? A papisa é a história dos seus antepassados, seus ancestrais. Então, a papisa é a sua história de alma, sabe? É quem é você para além dessa personalidade que é esse traje momentâneo que a gente veste aqui. Então, o raio que cai na torre, esse raio de consciência, que é um raio de energia, que é um raio de força, que é um raio para transformar, ele é um raio que ele traz, na verdade, toda a tua história. Ele é um raio que ele vem trazendo a sabedoria dos seus ancestrais, as tuas verdades internas, para você se autogerar, se autorrealizar aqui. Legal. De novo, essa informação faz sentido para a tormenta? Faz muito sentido. Olha, eu estava pensando, eu falei, poxa, vou falar de mim, vou falar das minhas coisas, quem não me conhece, talvez assim pense, prepotência, arrogância. Aí eu pensei comigo, eu falei, eu sabendo que isso daí é verdade, é o que basta, e as pessoas, assim, que me convidaram para isso, também sabem que isso é verdadeiro. Ontem, Cláudia, eu estava brigando com o universo, que eu brigo com ele também, eu não posso essas coisas. Ange, levanta um pouquinho sua câmera, que você está aparecendo para mim dos olhos para baixo. Melhorou, será? Melhorou. Obrigada. Fala. Tá. Eu virei para ver os arcanos ali, eu não estava conseguindo ver. Tá. E aí, ontem, eu estava brigando com o universo, porque às vezes eu brigo com ele também. E eu comecei a falar para ele exatamente isso que você estava explicando. Eu falei, gente, até quando que eu vou assim, desse jeito? Procurando ali mostrar para os outros ali o que é bom, sem me entender realmente ali onde eu estou, o meu propósito mesmo, sabendo. Falei, para quê? Falei, o que eu estou fazendo? Falei, me esclareça. E aí chega você, taróloga, e falando tudo isso. Gente, bom. Olha, tô ficando com medo. Não, outra coisa que também me assustou um pouco foi que eu encontrei o Ricardo, buscando o Ricardo Tormenta, e aí o Ricardo se apresentando, eu sou essa pessoa e tal, acabei de participar de um podcast onde eu conto a história da minha vida, aí você quiser saber um pouco mais de mim, vai lá e escuta o podcast. Bom, galera do canal, vocês que me acompanham, vocês ouviram a gravação que eu fiz do Enlaçador de Mundos, a geração dos anos 60, onde eu me toquei, que a gente que nasceu nos anos 60, viveu várias
enlaçamentos de mundos por causa das mudanças que nós vivemos. E aí eu comentei do pager, que foi a evolução do telefone antes do celular. Pois bem, quando eu começo a ouvir o podcast que o Ricardo gravou contando a história dele, o Ricardo usa esses termos. Ele fala, Uai. pois é, aquela época do pager e tal. Eu falei, cara, é muito assim, sabe? É muita... É uma As melodia. sincronicidades elas vão acontecendo, né? Nós somos O notas universo de uma... fala com a gente tem que só ter olhos para ótica para ver isso. É muito lindo isso, né? Nós somos notas de uma melodia. A gente só precisa parar para ouvir. Sabe? Se E permitir, né? aí, Eu gosto muito dessa palavra, se permitir. Né? Entendo bem disso. né? E o Ricardo, então você ia falar alguma coisa também naquele momento que eu estava falando do tarô? Não, Não, eu Eu? coloquei a não, visão Ricardo. ali do que você colocou, para mim fez total sentido, né? Eu tive contato com o tarô, mas não muito profundo, mas sempre me chamou atenção. Eu acho que esses saberes ancestrais, eles vão nos conectando em algum momento, né? Então, é muito legal a analogia que você fez aí com a tormenta, eu acho que com a torre, com tudo que você explicou, e você tem todo um estudo por trás disso, faz total sentido. Ressoou com o meu ser aqui. Poxa, eu fico assim muito feliz, e agora eu vou colocar uma questão desafiadora para nós, porque é esse desafio que eu tô, que o meu KIM, né, ativo conhecimento vinculando a cura, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de cura, né, um momento de cura coletivo. A entrada de luz no planeta faz com que a gente desperte dessa maneira que a gente está vendo aqui, que a gente está despertando, e para mim fazer essa checagem, né, de que realmente o tarô pode nos ajudar, junto com a lei do tempo, a nos autorrealizarmos, que esse é o propósito também da tormenta, é a autogeração, né, a gente se autorrealizar. Qual é o grande auxílio que eu entendo que o tarô traz para a gente? E que na minha vida funcionou dessa maneira. Quando chegou a lei do tempo, eu estava vindo com o tarô lá de Avalon, né, da terra de Avalon, da Inglaterra. Eu falei, não, deixa eu organizar isso aqui, depois eu vejo isso. Por quê? Por causa da questão do ego. No nosso meio, né, quando a gente começa a despertar para esse lado da consciência, da espiritualidade, muitas pessoas adoram dizer que o ego atrapalha, que o ego, sabe, e começa essa questão do vamos achincalhar o ego, o ego, o ego, o ego. E eu, como taróloga, como psicóloga, eu entendo que o ego é fundamental, ele é o nosso traje psicológico. Assim como nossa alma precisa do corpo nesta dimensão da 3D, nosso espírito precisa do ego nesta dimensão da 3D, ele é uma roupa, né? Então, só que a gente pode até entender que o ego atrapalha quando a gente quer ser, né, o regente, o controlador de todas as coisas, o controlador de todas as situações, o controlador do trabalho, do ganho, da perda. Aí realmente é o ego que está assumindo uma função que não é dele. Mas a gente não pode prescindir dele. Então, o tarô, para mim, é esse lugar, sabe? Aonde a gente pega essa orientação da lei do tempo e arruma na psique do ego, para que a gente possa se liberar desse controle, sabe? Se permitir, a palavra que Ricardo usou, se permitir, é sair do controle um pouco sabe, navegar, entender que Lá no você fluxo, está... né? Entrar no fluxo, exatamente, né? Então, por isso que eu defendo, né, e trago, e aí eu vou começar agora também a fazer a divulgação, e Ricardo e Range façam as vossas. Essa leitura que vocês viram do tarô foi um desenvolvimento dessa metodologia de leitura que eu desenvolvi desde lá de 1992. Então, isso é uma coisa que eu até hoje não vi igual, né? É a Escola de Tarô para o Autoconhecimento. Isso é um livro que eu não escrevi, porque eu deprimi, teve uma época que eu vivi a noite escura da alma, né? Deprimi,
e tipo assim, falei, não, isso tá no astral, se eu não ancorar isso, outra pessoa ancora, sabe aquelas coisas também que você, aqueles momentos que você passa, que você, enfim, eu não sei se Tormenta vive isso, mas Mão vive demais isso, porque tem como desafio a Terra, então é uma coisa assim, de às vezes a gente achar que não faz parte, né? Então, eu não fiz isso e até hoje eu não vi ninguém ter uma leitura dessa. Então, assim, é uma leitura, o tabuleiro, ler o tabuleiro, entender a psique humana através do tarô, é essa leitura exclusiva da Escola do Tarô para o Autoconhecimento e que trabalha com o tarô de Tzolk'in, nesse sentido, né? Vamos entender a nossa identidade galáctica, mas a gente tem aqui que ancorá-la através desse humano, e aí o tarô ajuda a gente nisso. E aí, então, para vocês, o que eu quero colocar aqui? Como é que vocês veem a questão do ego, né? Nesse processo de se permitir, de entrar no fluxo e de entender tudo que está acontecendo? A gente tem que realmente abrir mão do ego? É uma questão de abrir mão do ego? É uma questão de achar que o ego atrapalha? Ou tem um lugar para esse ego? Eu acho que ele não atrapalha o ego, assim, não dessa forma com que as pessoas falam o ego egoísta que quero impor aquilo que é bom para mim, para todo mundo. Assim, eu vejo dessa forma o ego. Então, Entende, Eu acho Ricardo? assim, eu concordo também, mas até falei isso, estava conversando muito esses dias sobre isso. O ego, às vezes eu entendo que o ego ele precisa ser só equilibrado sempre, né? Porque a gente fala com filho, fala com pessoas, às vezes de relacionamentos, amigos, esporte que a gente está fazendo, a gente tem várias maneiras de interlocuções. E às vezes a gente pode começar a misturar um pouco isso, porque o ego ele só tem que ser ajustado. A gente pode usar ele de uma forma muito produtiva, só que não podemos nunca deixar ele assumir o comando, né? Quando a gente está com a nossa consciência no comando e coloca ele para trabalhar para a gente de uma forma ajustada, eu vejo um potencial incrível no ego. Mas eu tive já fases da minha vida onde o ego ficou muito inflado. E eu tive que ele assumiu o comando. Foi onde que eu tive muitas situações. Então, hoje eu tenho um olhar muito atento a isso, né? Essa preocupação de sempre estar dissolvendo. Às vezes ele está inflamando, dissolve, equilibra e traz ele para o lugar. Mas isso é um processo, né? Não é uma coisa que a gente, uma conversa aqui, às vezes a gente vai conseguir resolver. É um processo de olhar para Exatamente. dentro mesmo. E aí, a navegação do Tzolk'in, essa medicina, eu olho muito a lei do tempo como uma medicina também, ela vai te Sim, aprimorando, né? Ela vai te ajustando, ela vai te equilibrando. É só se permitir entrar nesse fluxo. Quando você harmoniza a sua mente com o tempo natural, você consegue ir navegando e se ajustando aos poucos. Aí. A minha leitura dentro dessa navegação. tá perfeita. Tá perfeita, gente. Estou aqui encantada, gratíssima. Nossa, foi uma inspiração maravilhosa. Foi uma disponibilidade maravilhosa de vocês participarem do programa. Eu espero que vocês, pessoal do canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, porque, olha, cada vez mais eu acho que não tem mais jeito agora da gente perder essa nave, esse voo, sabe? É muito maravilhoso, é muito libertador. Eu já consigo ver dois mundos, sabe? Duas terras, elas já estão presentes, né? E ainda existe aí um mundo de expiação e prova. Agora, o mundo da regeneração já está presente, é só a gente entrar nessa frequência, sabe? Então, se faz sentido para você, faz sentido para nós aqui, vamos embora compartilhar, porque a hora é essa, o momento chegou. Então, só tenho a agradecer e queria abrir a palavra agora para a Range e para Ricardo. Vocês, por favor, sintam-se à vontade para se colocarem da maneira que vocês acharem melhor para vocês. Enfim, pura gratidão. Então, se for levar isso daí como se fosse de ego, então agora o meu ego falando aí por mim, depois que eu descobri, no dia seguinte eu já queria que todo mundo começasse a estudar junto comigo e conhecer, porque eu senti que mudou.
Mudou mesmo, sabe? Aquela energia, tudo que eu sentia, que eu não sabia o que realmente era, começaram a fazer sentido, e aí eu comecei a querer passar tudo para todo mundo. Tanto porque eu sou médica veterinária, sou clínica de campo, já trabalho no campo, e começaram a se abrir. E aí eu comecei, falei assim, gente, eu preciso chegar para essas grandes empresas, aí, mas eu vou começar no pequeno, porque existia o nosso calendário maia, aonde tudo dava certo, o que plantava dava certo nas épocas, hoje não dá mais. Tá tudo desregulado. O povo não entende, eles estão querendo começar a lutar contra as leis da natureza. E eles só vão apanhar. E é cada vez mais tecnologia? Sim, é bom. Só que, poxa, é só voltar para o básico, para o comum, para o que é nosso, daqui, olhar para si. Não, eles querem olhar lá na frente. Eu acho que isso daí também causa muita ansiedade, o motivo de tanta ansiedade no mundo. E aí eu comecei a entender tudo, as luas, os dias. Eu falei, gente, o que que custa o ser humano parar um pouquinho? Como que nunca ninguém perguntou? Se cada semana tem 7 dias, se uma lua tem 4 fases, 7 vezes 4, quanto é? 28. Pronto, o mês tem 28 dias. Próximo estágio, próximo dia de plantação. Então, a gente não tem 12 meses no ano. A gente não trata, mas vamos falar um linguajar que fica fácil das pessoas começarem, né? Falei, poxa, então não são 12 meses, porque não são só 12 luas. Teria que ser 13. Quem foi que comeu isso? Onde que enfiaram uma lua? Está totalmente fora do propósito. A gente sabe, né, que o nosso calendário tem 430 anos, esse de agora que mudaram, é isso? Mais ou menos Acho que é isso. isso. É, mais ou menos. De 430 anos para cá mudaram e fizeram isso. Aí é um motivo de que a agricultura, falando da minha área, porque a agricultura não dá certo, os animais em época de fertilização também tá tudo desconectado, porque eles estão fora do ciclo perfeito da natureza. E daí eu queria sair berrando para o mundo. É isso aí, tem tudo a ver com o que você falou. Né? Como eu falei, idealizei toda a minha vida hoje, né? Você me permite, Cláudia, poder divulgar aqui também meus Claro. contatos, mas eu acho que todo mundo tá a serviço planetário aqui, né? Quando a gente se reconhece como todos os trabalhadores de luz e trazendo o nosso serviço, a gente vai se adaptando, a gente vai se aprimorando e não tem o lindo desse novo mundo que você vê, ou essa nova terra, é que não existe essa competição de eu ou você, na verdade todo mundo tem pode trazer a sua essência e pode prestar um serviço e as pessoas por ressonância, né, vão chegar ou vão se interpretar da melhor forma. Isso eu acho que é o grande movimento natural e essa grande magia que está presente, está disponível a todos, né? Eu estou muito feliz em estar nesse caminho também. Então, meu site é ricardosovaro.com.br. Ali eu conto um pouquinho da minha história também, o que me levou a ter esse movimento. Eu ali divulgo também um projeto chamado Pangeia.eco, onde a gente trabalha com um marketplace de produtos sustentáveis, trazendo de diversos biomas brasileiros e dando visão, trazendo para a luz e dando oportunidade para esse conhecimento ancestral desses indígenas, estão às vezes muito deslocados. Então, é um trabalho de construção de pontes para um mundo mais verde, mais justo, mais integrado. É um outro trabalho que me veio muito claro após esse caminhar na lei do tempo aí também. Meu Instagram é Ricardo Zovaro e se alguém quiser entender um pouco mais ou poder dar uma olhada, eu estou à disposição. E eu agradeço muito o convite, dessa forma sincrônica, agradeço. Cláudia e Rangi, é maravilhoso a gente poder ter batido esse papo nesse tempo e ter dado certo. Então, aos seus telespectadores aí, ou ouvintes, que continuem seguindo o canal, com esse saber, esse conhecimento e sempre maravilhoso, tá bom? Tá Gratidão. bom, Eu que gratidão, agradeço. gente. ricardosovaro.com.br, Rangi Salles, uma veterinária que em Tormenta Cósmica. Nosso canal aqui é um boletim, né? Um boletim galáctico, a gente faz a leitura das ondas encantadas, a gente também se orienta pela astrologia esotérica, pelo tarô,
e a gente medita em cada mudança de fase de lua, porque sem meditação não tem solução. A consciência não dá esse shift até para poder entender e receber de coração aberto a lei do tempo. Então, aquela pessoa que você conhece, né, que se interessa pela lei do tempo, mas ainda está meio assim, traz para o canal, que aí, naturalmente, a gente faz esse serviço para ela. A gente lê a Onda Encantada, a gente traz essa informação, já assim, para aí vem chegando, vem subindo na nave junto com a gente. Tá bom? E vamos entrar na onda da tormenta, né? Vamos ver os episódios que acontecerão nos próximos 13 dias. Isso aí. Isso aí, isso aí. Gratidão. Gratidão, gente. Namastê. Gratidão. Em Lakesh. Em Lakesh. Tchau. Tchau.